Hoje eu vim aqui falar sobre o planejamento da coleção de verão 25-26 e eu tô aqui fazendo esse vídeo no final de maio de 2025, mas você pode estar pensando, não tá tarde demais para falar de planejamento do verão que a gente já vai lançar daqui a pouco? Sim, tá tarde, para partir do zero está tarde, mas talvez com esse vídeo eu ajude aí algumas pessoas a fazer pequenas correções no seu ciclo de lançamento e na sua organização, que ainda dá tempo de fazer para ter um lançamento aí mais fluido para esse verão 25-26 e também considero que essas informações são atemporais, apesar de eu estar fazendo esse vídeo agora, você pode assistir em 2026, 2027, que provavelmente boa parte desse conteúdo vai ser válido e esse conteúdo também é válido já para você começar a pensar no inverno 26, como a moda é antecipada, né, meu Deus, a gente fica assim, é um negócio louco, o calendário da moda, ele tá num lugar muito no futuro, a gente fica até confuso, eu também tô confusa. E já quero lembrar vocês, antes de eu abrir esse conteúdo aí em 28 mil abas, que você pode se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo para receber mais o meu conteúdo. Eu sempre falo aqui bastante sobre planejamento e gestão de negócios de moda e entendendo muito como esses negócios interagem também com essas variáveis de finanças, né, que é uma área que muita gente foge aí, tem medo, mas que vale muito a pena entender. Bom, gente, quando a gente fala de planejamento de coleção, a gente está discutindo o quê? A gente está discutindo qual é a quantidade de peças que a gente vai oferecer em cada época do ano e o mix dessas peças, como a gente distribui essa quantidade em uma certa variedade e também como que a gente espera que esse mix componha um certo markup, né, médio ali, e como que ele vai performar em termos de resultado. Então, como que a gente espera que ele vá, quanta cobertura a gente precisa dar para conseguir nossas metas de vendas e tudo mais. E aí, para falar disso, a gente tem que falar um pouco de calendário de moda. Vale aí um episódio só para falar de calendário de moda, mas a moda ela é organizada em ciclos de lançamentos e liquidações. Provavelmente você já sabe disso, né? E quando a gente fala do ciclo de primavera, verão e alto verão, por exemplo, a gente está falando de produtos que vão ser lançados desde o comecinho de agosto. Algumas marcas fazem até uma cápsulazinha de transição no final de julho, dependendo do porte. Quanto maior a marca, mais cabem coleções pequenas, menores e mais espalhadas no ano. Quanto mais nichada e focada a marca, tem que tomar cuidado para não espalhar demais, poucos lançamentos e ficar ali com uma migalhinha por vez, que o cliente chega e não consegue se esbaldar com nada, né? Mas a gente está falando de algo que começa ali perto de agosto e que vai vender com preço cheio até dezembro e a gente começa a liquidação em janeiro. Tá bom? Isso vale para roupas femininas e masculinas, vale para acessórios, vale para calçados. Claro que cada um desses nichos tem peculiaridades específicas, mas no geral, os meses de liquidação são janeiro para verão e julho para inverno. E com uma certa transição aí, fevereiro tem um restinho de liquidação de verão e já começamos a ter produtos de transição para outono e inverno, e agosto tem um restinho de liquidação de inverno e começamos a ter produtos de transição para primavera, verão. E gosto sempre de reforçar que quando a gente fala que o ciclo é de primavera, verão, outono, verão, não quer dizer que já no começo de agosto, com um frio ou com um tempo mais fresquinho, faz sentido eu colocar uma blusa de alcinha, de cor neon, amarelo, fluorescente, super alto verão. Não faz o menor sentido. A gente está falando do ciclo, porque esse produto vai permanecer ali na nossa cartela de produtos, na nossa carteira, né, na nossa loja, junto com outros produtos que vão chegar depois, até dezembro. Então ele já precisa ter cores adequadas que migram naturalmente para esse alto verão, que combinam com o alto verão, precisa ter uma linguagem que faz sentido quando isso for juntando mais com o alto verão. E aí, gente, o que eu costumo aconselhar para quem faz um bom planejamento? Eu costumo aconselhar que o planejamento ele venha com os lançamentos, principalmente no verão, em blocos bem maiores no começo da coleção, diminuindo ao longo da coleção. Esse ciclo de primavera-verão, né, ele é um ciclo marcado por um mês de dezembro, que para algumas marcas tem um pico muito grande de vendas relacionado ao Natal, mas lembrando que marcas de nicho, né, que são focadas no consumo para uso pessoal muitas vezes, então a mulher compra para ela própria usar, o homem compra para ele próprio usar, são menos marcas presenteáveis, às vezes dezembro nem é tão incrível, principalmente se você não está num grande centro comercial, você não está num shopping ou numa rua de alta
volume de pessoas. Mesmo assim, vai ter uma distribuição de vendas ao longo do ano e depois de dezembro vai entrar em liquidação. Então, vamos entender que dezembro tem essa característica que para quem está em centros de alta circulação tem pico e para quem não está e que vende roupas mais para uso pessoal, não tem esse super pico em dezembro, mas eventualmente pode ter em novembro. Também precisamos lembrar que em novembro a gente tem a Black Friday, que eu nem amo, né, como um processo assim, eu acho que é muito desaconselhável utilizar a Black Friday para dar descontos em produtos da coleção de primavera, verão, outono-verão, mas ela é muito utilizada em vários mercados, não só de moda, tem eletrodomésticos, né, eletrônicos e vários outros setores que aderem muito à Black Friday, em especial no mercado digital, e que em novembro você vai ter ali um aumento do leilão, né, o leilão vai tornar a publicidade online mais cara. Então tem que tomar cuidado, porque é um mês que eu posso ter que brigar com essa publicidade. Eu posso até usar eventualmente a Black Friday para liquidar produtos de inverno que ainda não venderam, de coleções anteriores que não venderam. Mas eu tenho que tomar um cuidado, porque não é inteligente deixar muito lançamento para novembro, já que eu vou estar contaminada por um outro tema. Além disso, quanto mais cedo eu lanço, né, minhas coleções, quanto mais cedo eu proponho os produtos para os clientes, mais tempo eu tenho para performar eles a preço cheio. E na moda tem mais uma característica que é importante a gente levar em conta quando a gente vai fazer esse planejamento de lançamentos, né, que é o fato de que quando a gente faz uma produção, uma compra de um produto, geralmente a gente tem que fazer, se for produzir principalmente, uma grade mais profunda. Então, mesmo para marcas muito, muito pequenininhas, compram 40 peças por modelo. Marcas médias compram 100, 200, 300 e marcas grandes podem passar das milhares de peças por modelo. Então, mesmo que pareça que eu estou com muito estoque em número de peças, não necessariamente estou com uma variedade suficiente para valer a pena eu chamar o meu cliente, fazer uma baita ação ali de lançamento, chega lá, ele tem poucos modelos. Então, essa quantidade de peças que traz uma profundidade, que traz uma ideia de cobertura, né? Cobertura é um dos indicadores importantes de análise de estoque. Essa cobertura alta, ela é interessante pelo ponto de vista da abundância, mas ela pode ser meio falsa, porque eu tenho que garantir que eu tenho ali um mínimo de mix interessante para o meu cliente chegar e ter opções para escolher. Se não faço ações comerciais, ele chega a ficar com pouca opção em termos de variedade, só tem profundidade, tá? Então a minha recomendação é sempre nesse planejamento trabalhar com um volume de peças, né, no começo da coleção muito maior e vai diminuindo ele gradativamente. Então abastece, 30, 40% dos produtos se você só tiver 3 abastecimentos, né, 30, 40% em agosto, 30, 40% em setembro e 20, 30% em outubro. E novembro e dezembro, sei lá, se você quiser deixar sobrar uns 10% para novembro e dezembro, tudo bem, só para ter alguma novidade, mas não é bom deixar muito produto. Isso eu estou falando muito pensando em marcas pequenas e médias, tá? O grande varejo, ele tem uma grande camada de produtos básicos e atemporais, que eles, como eles estão ali ligados a muitos consumidores que ficam transitando nas suas lojas, já tem uma inércia natural de conseguir clientes toda hora circulando em suas lojas em um mix muito mais amplo, a camiseta básica, a regatinha básica, o casaco básico, a calça jeans básica, a alfaiataria básica, podem estar ali no ano inteiro e eles vão abastecendo o ano inteiro conforme vai faltando, né? Conforme eles preveem essa demanda. Mas os produtos de lançamento, eles precisam de tempo para performar. Por outro lado, eles tendem a carregar a marca para um posicionamento mais alto e também conseguir carregar mais margens para cima. Além do fato de que o cliente recorrente, principalmente numa marca pequena, se ele já comprou tudo que você tem, ele não tem mais o que comprar. Então ele precisa de novidade para poder ter desejo de comprar mais, certo? Então é muito interessante pensar aí nessa curva de lançamento que é mais acentuada no começo. E aí, gente, a gente sempre tem que trabalhar ação de produto junto com ação de marketing, né? De comunicação, eventos, enfim, fotos, o que for influenciadoras, cada marca dentro do seu estilo de promoção, né? Mandar catálogo por WhatsApp, enfim, CRM, e-mail marketing, todas as ações precisam ser coordenadas. Então, a essa altura, final de maio, começo de junho, a gente tem a oportunidade de já começar a fazer esse alinhamento com mais precisão. Quer dizer, geralmente as pessoas fazem as fotos da primeira campanha do verão lá para
final de junho, começo de julho, para dar tempo de estar tudo pronto para começo de agosto, certo? Então a gente já sabe o que está ficando pronto, o que deu certo, o que não deu, o que eu tive que trocar, né? Porque a vida real é essa. Eu tinha planejado um mix lá para começo de agosto, demorou para lacrar algumas peças, joguei para setembro. Umas de setembro que eu consegui lacrar antes, consigo trazer para agosto. Tudo sempre respeitando aquele mix que faz sentido, né? Não adianta eu jogar todas as minhas calças para setembro e só ter blusas em agosto. Não façam isso, por favor. Senão vocês não vão vender nem calças nem blusas, ou vão vender muito menos, porque o cliente, quando ele entra e tem um mix complementar, ele tende a comprar muito mais, a ter muito mais taxa de conversão e muito mais taxa de peças por atendimento, faz muito mais sentido. Então, organizando essa proposta de mix, mas respeitando ela, nessa altura a gente já começou a saber o que nós vamos ter que trocar. A gente já sabe o clima e a vibe das fotos, já tem a direção criativa, assim, a ideia de conceito mais formada. Então a gente também pode pensar, bom, tudo isso sempre alinhado com o posicionamento da marca, com o branding. Lembrem-se que posicionamento e branding, eles se constroem de forma cumulativa. Toda vez que você constrói tijolo por tijolo de forma coerente, levando para um ponto de convergência, você está construindo posicionamento e branding. Quando você coloca um tijolo num lugar estranho, de uma cor diferente, com uma textura diferente, ou seja, você altera a coisa que você está fazendo como ação de marketing ou seu produto, não está coerente com o seu posicionamento, você vai destruindo esse efeito cumulativo gradativamente. Pensa que essa parte do branding, ela depende de uma inércia, né? Demora-se para criar, então ela tem o resultado a médio e longo prazo, e ela também demora-se para destruir. Não é uma coisa que você faça errado que vai acabar com o seu branding, mas ela vai, entendeu? Confundindo e vai criando problemas e pode atrapalhar a performance de uma coleção. Então, voltando, gente, a gente vai, nessa altura que estamos, final de março, maio, começo de junho, já próximos desse shooting, dessa campanha, e já com uma visão muito mais clara do que vai rolar para cada mês, fazer esse planejamento de marketing para o segundo semestre muito mais alinhado, ter datas mais próximas, pensar nessas ações 360, juntando todas as áreas do negócio, fazer um calendário já mais detalhado semana a semana de agosto, semana a semana de setembro, coordenando ações em loja, com ações digitais, com ações que são mais de conteúdo e mais de posicionamento, outras ações mais comerciais. Quando a gente faz isso com alguma antecedência, a chance da gente economizar dinheiro e ser eficiente na hora H é muito maior, porque a gente toma a decisão de forma estratégica e se planeja para isso. Então, é buscar essa consistência, buscar lógica por trás do que estamos fazendo, não ir soltando um monte de ação, tudo solta. Ah, porque o pessoal de tráfego pegou no negócio. Ah, porque o pessoal do Instagram quer o conteúdo X. Ah, porque apareceu a influenciadora tal por um preço bom, vou fazer. Não, essas coisas soltas podem até ficar baratas às vezes, mas só em caras porque não necessariamente geram resultado. E mesmo que eventualmente alguma coisa gere resultado, como você não teve um planejamento, um embasamento, é difícil replicar esse resultado depois, porque o que gerou? O que teve lógica por trás, né? Então, temos vários tipos de ações que podem ser feitas e elas já podem ir se coordenando melhor nessa época. Então, é muito recomendável que seja agora sentando para fazer esse ajuste fino do seu planejamento, tanto de lançamentos, né, quanto de ações de marketing para o segundo semestre. A última coisa que eu não queria deixar de falar para vocês nesse conteúdo, neste momento, gente, cuidado com a lógica de agrupamento de lançamentos, tá? Hoje em dia, na verdade, já há um bom tempo, com a lógica de fast fashion predominando no grande varejo e muita gente acreditando que a receita de bolo da outra pessoa funciona para si própria, fica com a ideia de, putz, preciso lançar toda semana alguma coisa, eu preciso lançar de 15 a 15 dias alguma coisa. Mas, às vezes, a coleção da pessoa não é tão grande. Então, sei lá, tem uma coleção de 80 modelos, né? Se eu lançar a cada quinzena alguma coisa durante 4 meses, vamos fazer a conta, né? 80 dividido por 4 dá 20 por mês. 20 por mês dá 10 por quinzena. Aí eu faço todo um fuzuê de comunicação com clientes, nananã, para lançar um mix de 10 produtos. Quantas alternativas de blusa, de calça, de vestido, de casaco eu vou ter em 10? No máximo 2 de cada um e olhe lá, entendeu? Talvez 3 blusas. A chance de eu fazer todo esse fuzuê, trazer o cliente para minha loja, para ver 10 coisas ou a mais, e desses 10 coisas eu não gostar de nada ou nada ficar bem pro corpo dele, é muito grande, ou ficar muito menos coisa bem. Então, aí eu tenho que pensar, adianta eu separar isso dessa forma? E a outra coisa é não distribuir de forma assim tão homogênea, 10 por vez, sabe? Aí é muito mais interessante talvez colocar, sei lá,
30, 35 modelos em agosto de uma vez só, né? Lá para o dia 5, 10 de agosto. Aí mais 30, 35 modelos, 30 modelos em setembro, lá para o dia 15, 20 de setembro. Aí depois mais o resto dos modelos no final de outubro, entendeu? É muito mais interessante, um por mês, bem focado, do que você ficar ali conta-gotas falando toda hora uma comunicação nova e incoerente. Além disso, também é legal você lembrar que nos próximos lançamentos ainda temos peças do lançamento anterior, principalmente as que estão vendendo mais devagar, né? Então eu tenho que incluir nos meus conteúdos e nas minhas estratégias os produtos que já vinham vindo. É como se eu fosse abraçando eles, integrando aos novos produtos. É muito mais inteligente do que eu ignorar eles e fingir que todo mundo começou do zero, certo? Por isso mesmo que é legal. Às vezes é melhor até ter 40 no primeiro, naqueles 80 que eu falei, depois mais 25 e depois mais 15, entendeu? Porque esses 25 já vêm junto com 40, eles são 65, fora os que, né, subtraindo apenas os que esgotaram. Deu para entender, gente? Bom, esse é um tema essencial para negócios de moda, então lidar com calendário, entender calendário e fazer um bom planejamento de lançamento muda a vida de negócios de moda. O que eu tô falando pode parecer estranho para algumas marcas e se vocês fazem alguma coisa muito diferente disso, pondere o que eu tô falando e faça suas devidas relativizações. Ou seja, não vai mudar uma estrutura que você faz há 1000 anos de uma hora para outra para isso que eu tô falando. Faça pequenos ajustes, tá? Porque o teu cliente ele tem um hábito, você já viciou ele talvez no seu calendário atrasado. Se você quiser trazer tudo de uma vez para antes, ele talvez vai estranhar demais e você vai sofrer muito rápido de uma vez só em caixa. Vai fazendo gradual. Outra informação importante, quando a gente está acostumado a lançar tudo tarde, é péssimo para o negócio, 99% das vezes, tá, gente? Posso garantir que não é um jogo bom, mas a pessoa tem a ilusão de que quando ela lança, dá um pico de lançamento, que é maravilhoso. É porque você lançou tão atrasada que a pessoa realmente pode estar represada, não estava achando o produto na sua loja faz tempo e eventualmente naquele momento dá um pico. Mas a tendência é que sobrem muito mais produtos para liquidação, porque o seu tempo para girar é muito menor. E que antes desse pico, você perdeu muita venda por falta de ter lançado antes. Quando você lança antes, esse pico ele, às vezes não acontece na hora do lançamento. O lançamento pode dar assim, ter uma demora até dar atração, né? Até uma inércia até ele pegar. Mas a chance é de você vender muito mais quando você pega o todo, porque aí todo mês você vai vendendo mais. Deu para entender, pessoal? Bora fazer ajuste fino nesse planejamento. Para quem já fez meus cursos, né, sabe muito bem onde na planilha vai mexer, que eu falo mais detalhadamente sobre isso nos meus cursos, e vamos ter mais resultado aí nesse verão. Bora, gente!